Evangelho de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Aqui nós temos o caráter do cristão, as características básicas. Um dia, quando as multidões estavam se reunindo, Jesus subiu à encosta de um monte com seus discípulos e sentou-se e ensinava a todos ali. Muito felizes são os humildes, disse ele, porque o reino dos céus é dado a eles. Muito felizes são os que choram, porque serão consolados. Muito felizes são os mansos e simples, porque o mundo inteiro pertence a eles. Muito felizes são aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda a certeza. Muito felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque a eles se mostrará misericórdia. Muito felizes são os que têm o coração puro, porque vocês verão a Deus. Muito felizes são aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Muito felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois o reino dos céus é deles. Quando vocês forem maltratados, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem caluniados por serem meus seguidores, seguidores de Jesus, ótimo. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera por vocês lá em cima no céu. E lembrem-se, os profetas antigos também foram perseguidos. Vocês são o sal que torna a terra suportável. Se vocês perderem o seu sabor, o que acontecerá com o mundo? Vocês mesmos serão jogados fora e tratados como uma coisa sem valor. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte brilhando durante a noite é para ser vista por todos. Não escondam a luz de vocês, deixem que ela brilhe para todos e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem ao Pai Celeste. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não é para abolir as leis de Moisés e as advertências dos profetas. Não. Eu vim para cumprir as leis e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Eu afirmo a vocês com toda a verdade que cada lei do livro continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor de todos no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e obedecem a todas elas serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a vocês todos, a menos que vocês tenham melhor caráter que os fariseus e outros líderes dos judeus, vocês não poderão de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. De acordo com as leis de Moisés, a regra era: se você matar, deve morrer. Porém, eu ampliei aquela regra e digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja só em casa, para que corram já o perigo de julgamento. Se vocês chamarem um amigo de idiota, correm o perigo de serem levados perante um tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco das chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar do templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que um amigo tem alguma coisa contra você, deixe o seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vá e peça desculpas, faça as pazes com ele, depois volte e ofereça o sacrifício a Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais, e ele te arraste a um tribunal.
para que seja lançado na cadeia como um devedor, porque você ficará ali até pagar o último centavo. As leis de Moisés diziam: não cometa adultério. Porém, eu digo: qualquer um, até mesmo que se apenas olhar uma mulher com cobiça nos olhos, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho, o olho com que você enxerga melhor, faz você cobiçar, arranque e atire-o fora, longe. É melhor que seja destruída uma parte de você do que ser lançado você todo no inferno. Se a sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte e jogue longe. É melhor isso do que você ser levado ao inferno. A lei de Moisés diz: se alguém quiser desfazer-se da sua esposa, divorciar-se dela apenas mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito. Porém, eu digo que se algum homem se divorciar de sua esposa, se não for por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério, e aquele que se casar com ela cometa adultério também, e vice-versa, tanto para o homem, tanto para a mulher. Ainda mais, a lei de Moisés diz: você não deve quebrar as suas promessas a Deus, e sim cumprir todas elas. Porém, eu digo: não façam juramentos, e até mesmo dizer: juro pelo céu, é um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. E se vocês disserem: juro pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus. Isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus um estrado de seus pés. E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a capital do grande rei. Nem mesmo digam: juro pela minha cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Diga simplesmente: sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra é o bastante. Reforçar com uma promessa ou com um juramento revela que alguma coisa está errada. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com o seu próprio olho. Se um dente for arrancado a pancadas, arranque-o da mesma forma, o dente daquele que fez isso. Porém, eu digo: não resista à violência. Se lhe baterem numa face, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a camisa, dê também a eles o seu casaco. Se um soldado exigir que você carregue a sua mochila por 1 quilômetro, carregue por 2. Dê àqueles que pedem e não fuja daqueles que lhe querem tomar emprestado. Há um ditado assim: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Porém, eu digo: amem aos seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele envia a luz do sol, tanto para os maus como sobre os bons, e manda chuva tanto para justos como também para injustos. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, do que adianta isso? Até mesmo os malandros fazem muito isso. Se vocês só forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes daqueles outros? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, tanto como o seu Pai no céu é perfeito. Amém.